Sabe aquela sensação de que quando chega o fim do ano, alguém simplesmente liga o modo turbo? De repente vira uma avalanche, é confraternização da empresa, amigo secreto, metas para fechar, presente para comprar. A agenda que já estava apertada de repente parece que vai explodir. Pois é, se isso soa familiar, é porque essa é a realidade para muita, mas muita gente. É a famosa correria de fim de ano. Parece uma maratona coletiva que ninguém se inscreveu para correr, sabe? A linha de chegada é o dia 31 de dezembro, mas todo mundo já começa a corrida completamente sem fôlego. E olha, isso não é só uma impressão não. Os números estão aí para provar que a coisa é bem real. Uma pesquisa feita aqui no Brasil mostrou que os níveis de estresse chegam a saltar 75% em dezembro. É um aumento gigantesco que o nosso corpo e a nossa mente sentem na pele, literalmente. Mas de onde vem essa pressa toda? Bom, grande parte vem de uma cultura que cobra da gente performance máxima o tempo todo. É aquela mentalidade do tudo é pra ontem, que coloca a gente numa dívida constante com o relógio, com aquela sensação de que estamos sempre correndo atrás do prejuízo. E é aqui que a história fica, no mínimo, curiosa. A gente entra num verdadeiro paradoxo. Pensa bem, temos mais aplicativos de bem-estar, mais técnicas de produtividade e acesso a mais informação do que qualquer geração na história. Então, por que a sensação é de que estamos cada vez mais esgotados? Essa imagem aqui resume perfeitamente essa contradição. A promessa era que, com mais ferramentas e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente teria mais tempo livre, mais paz. Mas, na prática, o que acontece parece ser o exato oposto. Menos clareza mental e aquela sensação de bem-estar que simplesmente escapa por entre os dedos. A conta não fecha. E o que está jogando lenha nessa fogueira do estresse? As pesquisas apontam dois culpados principais. Para 60% das pessoas, a grande vilã é a sobrecarga no trabalho, com todos aqueles relatórios e metas de fim de ano. Logo depois, com 25%, vem as pressões financeiras, que ficam bem mais intensas com presentes, viagens, ceias. E essa sobrecarga toda não fica só na cabeça, né? O corpo sempre dá um jeito de cobrar a conta. É dor de cabeça, imunidade que vai lá para baixo, um cansaço que parece que nenhuma noite de sono resolve. Como diz a doutora Renata Lurie, esses sintomas são só a pontinha do iceberg. Eles são um alerta de que tem algo mais fundo ali que talvez a gente esteja ignorando. E a dimensão disso tudo é assustadora. Uma pesquisa americana mostrou um número impressionante. 88% dos adultos se sentem estressados durante as festas. Isso deixa muito claro que o problema não é uma falha individual de organização. É um fenômeno cultural, algo profundo e que afeta quase todo mundo. Ok, o cenário está desenhado. A grande questão é, como a gente navega nesse caos? A resposta talvez seja um pouco contraintuitiva. A gente tem um impulso de lutar, de brigar contra a ansiedade. Mas, e se, em vez de resistir, a gente tentasse o caminho da aceitação? E aqui é super importante entender o que é aceitação psicológica. Muita gente confunde com se conformar ou desistir, mas não é nada disso. Pelo contrário, é uma atitude bem ativa. É a habilidade de olhar para um pensamento ou um sentimento difícil sem entrar numa guerra contra ele. É dar espaço para que ele exista sem deixar que ele tome conta de tudo. E essa é a grande virada de chave. A briga contra a ansiedade ou estresse muitas vezes é bem mais desgastante do que a emoção em si. É como se debater na areia movediça. Quanto mais a gente luta para sair, mais a gente afunda. Tentar fugir de um sentimento acaba, paradoxalmente, dando mais força para ele. Tá, mas como isso funciona na prática? Primeiro passo, só perceber a resistência. Aquele impulso automático de pegar o celular para não sentir o tédio, sabe? Segundo passo, em vez de ceder, só observa. Olha para essa sensação com curiosidade, sem julgar, como quem observa uma nuvem passar no céu. E terceiro, permita que ela esteja ali. A gente não precisa resolver ou expulsar o sentimento. Só dá espaço para ele seguir o seu curso. Beleza, então a gente para de lutar. E o que acontece depois? Acontece que, quando a gente libera toda aquela energia que era gasta na briga interna, essa energia fica disponível para a gente usar em ações mais conscientes, em decisões que estão mais alinhadas com o que realmente importa para a gente. E aí, o planejamento deixa de ser uma obrigação e vira uma ferramenta de autocuidado. Definir um orçamento não é só sobre dinheiro, é sobre diminuir a ansiedade. Combinar de não falar de política na ceia é sobre proteger a paz. E agendar um tempo para não fazer nada, aí você tratar o próprio descanso como um compromisso sagrado, inadiável. No meio de tantos convites, de tantas expectativas, essa pergunta funciona como um filtro poderosíssimo.
É muito fácil entrar no piloto automático e sair fazendo coisas para agradar os outros ou para cumprir um roteiro social, né? Parar e se perguntar se aquele desejo é genuinamente nosso é o primeiro passo para alinhar as nossas ações com os nossos valores de verdade. E para aqueles momentos em que o estresse aperta, em que o caos parece que vai engolir a gente, existe uma ferramenta física, imediata, a respiração abdominal. É simples. Quando inspirar, projeta o abdômen para frente. Quando expirar, contrai o abdômen. Esse movimento simples ativa o sistema que ajuda o corpo a relaxar. E o melhor, dá para fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Para fechar, essa frase é um lembrete bem direto. No meio da correria para fechar o ano, para comprar o último presente, para ir a todas as festas, o que está em jogo, no fim das contas, é a nossa saúde. E a verdade é que muitas vezes a gente só se dá conta de que ela é a nossa prioridade número 1 quando o corpo já está pedindo socorro. Então, com o novo ciclo batendo na porta, fica a reflexão. O próximo fim de ano vai ser só uma repetição desse mesmo padrão de exaustão? Ou será que, com essas ideias, é possível começar a construir uma abordagem diferente, mais consciente e principalmente mais sustentável para a gente mesmo? A escolha fica no ar.